Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano. Aqui eu sou o professor Giovanni e vamos à explicação do conteúdo do PET 1, semana 3. Esse conteúdo dessa semana nós tivemos que dividir em dois vídeos. Esse primeiro vídeo nós falamos sobre os tecidos animais e no outro vídeo nós vamos falar especificamente somente sobre o sistema nervoso. Acompanhe lá. Mas antes de mais nada, eu te peço, se inscreva no nosso canal, se você já é inscrito, aciona o sininho para receber notificação e deixe seu like no nosso vídeo. Então vamos lá, tecidos animais. Professor, existe tecidos vegetais? Existe. Só que nós não vamos falar deles aqui agora. O assunto é um focal caminhando para os tecidos humanos, caminhando para os órgãos e sistemas humanos, tá bom? Então vamos lá, tecidos animais. Primeiro nós precisamos lembrar da organização celular. Inclusive esse tema estava presente lá, né? Lembrando que nós viemos desde o átomo, passando pela molécula, nas organelas ou orgânulos que chegam nas células, o conjunto de células semelhantes vão formar, né, que desempenham a mesma função do tecido. O conjunto de tecidos forma os órgãos com funções semelhantes vão formar os sistemas, já os sistemas o conjunto de sistemas forma o organismo da mesma espécie, população, isso tem presente lá, todos os organismos de uma determinada região, com todas as populações, vão formar a comunidade. O ecossistema, que é a junção de todos os seres vivos, mais os organismos, né, a parte não viva, a parte física, né, do ambiente, a água, o ar, o sol. E aí, por fim, o grande ecossistema que nós chamamos de biosfera, que é toda a parte da Terra onde possa ter vida. Tá bom? Então vamos lá, e aí a gente lembra das classificações. Se tem apenas uma célula, são unicelulares, e mais de uma célula são pluricelulares. Então nós estamos tratando de seres pluricelulares, neste caso, animais com seus tecidos. E aí vamos lá, os tecidos animais. Primeiro vamos definir. Tecidos são conjuntos de células organizadas que trabalham de maneira integrada para desempenhar uma determinada função. Nos seres humanos podemos distinguir 4 tipos básicos de tecido: o epitelial, o conjuntivo, o nervoso e o muscular. Lembrando que o conjuntivo ele tem vários tipos, tá? Nós vamos ver daqui a pouco. Os quais se diferenciam pela estrutura de suas células e pelo material extracelular encontrado. Se tem muito, se tem pouco, como está e qual é o tipo de material extracelular, também vai definir o tipo de tecido. Então nós temos aí um exemplo dos tecidos do corpo, né? O nervoso, o muscular, né, que também está no coração, o conjuntivo, que pode estar no sangue, nos ossos, em vários lugares, o epitelial, que geralmente está na pele, nas mucosas, nas regiões que estão em contato com o meio externo, tanto na entrada da boca, quanto todo o trato intestinal, todo o trato respiratório, nós temos epitelial, né? E tem muscular lá, né, nos músculos, tanto o esquelético quanto outros músculos. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então vamos lá, definir primeiro o epitelial. O epitelial são tecidos de revestimento do corpo. Tá? Geralmente ele vai ter uma sensibilidade, secreção de substâncias também. Tá? Por exemplo, as glândulas são ricas em tecido epitelial. Tá bom? Para tanto, esse tipo de tecido é composto por um agrupamento de células justapostas em diferentes formas. Elas podem ser cilíndricas, achatadas ou cúbicas. Né? É curioso notar que os tecidos epiteliais não há, né, muita presença de vasos sanguíneos, exceto nas glândulas, né, endócrinas. Um exemplo notório de tecido epitelial é a pele. É a pele, formada pelo epiderme. Aí, no caso, a derme já né, tem o epitélio, né, que é a epiderme, e por trás dela tem a derme, que é o tecido conjuntivo, que é o próximo que nós vamos falar dele lá na frente. Né? Então, vamos lá para o epitelial ainda, um agrupamento de células justapostas em diferentes formas cilíndricas, achatadas ou cúbicas. Então, vamos retomar aqui, olha aquelas aqui. Ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma visão pelo microscópio, olha o núcleo dela. Coisa linda, né? Coisa linda. Esse aqui tem até uma que tem divisão celular aqui, ó. Coisa maravilhosa. Então nós vemos aqui
o pavimentoso, né? Tem um simples, né? Tem o pavimentoso, o cúbico e o prismático. E nós temos o estratificado. Como assim estratificado, professor? As células crescem em maior quantidade, não é única, não é um tipo de célula apenas, não é uma linha de célula apenas, né? As células elas vão crescendo para cima e por isso que a pele nossa descama, né? Por quê? Porque as células mortas que ficam na superfície, tá? Inclusive aqui a queratina, né? Que é o depósito dessas células. Então tem o pavimentoso, o cúbico e o prismático, tá? Lembrando que elas vão crescendo de baixo para cima, tá bom? Aí a organização do tecido epitelial, ela pode estar, né, ser desses tipos aí. Nas fossas nasais pode ser estratificado, pseudoestratificado, que não é exatamente estratificado. Já o simples pavimentoso está lá nos alvéolos, olha lá, porque tem que ser fininho. O simples cúbico está lá nos intestinos, né, nos túbulos renais também, no estômago. Nós temos o prismático. Lá na pele, boca, nós temos já o estratificado pavimentoso. Olha lá, que tanto de camada. Já o estratificado de transição, nós vamos encontrá-lo lá na bexiga, por exemplo, na bexiga urinária. E o estratificado prismático, nós vamos encontrar lá na uretra. Quer dizer, já tem que ser mais forte, né? Tem que ser mais forte. Então, por isso que tem mais camada de célula. Aqui onde que, né, é importante ter mais contato, são menores camadas de célula, tá bom? Então, esse tecido é responsável também pela formação de diversas glândulas presentes em nosso corpo. Vamos retomar isso aqui. Então, nós temos lá o tecido epitelial, e aí ele pode sofrer uma invaginação leve ou uma grande invaginação. Então, a pequena, né, a leve, vai ser uma glândula intraepitelial, quer dizer, ela está ali na beirada da pele mesmo. Tem a célula caliciforme lá, que também pode estar presente já no epitélio mesmo, produz a substância já direto ali mesmo. E nós temos já aquela, né, a exócrina, a glândula exócrina, que já é aquela mais profunda. Por exemplo, a glândula sudorípara, a glândula lacrimal, a glândula sebácea, são tipos de glândulas exócrinas assim. E aí, às vezes, a invaginação pode ser tão grande que ela vai virar fechadinha, né, entre aspas, assim ali, onde vai ter vasos sanguíneos que vão passar por elas, que aí, no caso, são as endócrinas. Né? Pode ser assim, ou pode ter com aquele globinho onde que libera para dentro e vai saindo aos poucos, né? Tranquilo? Tranquilo? Então são aqui as exócrinas e aqui tem as endócrinas. Depois a gente trabalha sobre glândulas e a gente diferencia isso bonitinho. Lembrando que é tecido epitelial. Então tá aqui, né? Ó, a glândula, ó, glândula endócrina aqui e aqui glândula exócrina, né? Ó, glândula exócrina. Beleza? Com a invaginação aqui, ó. Embora tenha outra glândula aqui também. Vamos lá. Conjuntivo possui as funções de sustentação, preenchimento e o transporte de substâncias. Suas fibras são formadas por dois tipos de proteína. Pode ser colágeno, que a gente até toma, né, para ajudar a sustentar a pele. Por quê? Porque a derme é rica em colágeno. E elastina. Apresenta diferentes tipos celulares que não se apresentam de forma justaposta. O que é justaposta? Ao contrário, o justaposta, aquela que é justaposta é a do epitelial, que é o quê? Juntinho, certinho, uma junto com a outra, justaposta. Ou seja, ela não é justaposta, quer dizer, elas estão mais, né, não estão muito próximas, estão mais distantes. E aí vai ter muita matriz extracelular. Tá? Existem diferentes tipos de tecido conjuntivo. Aí nós vamos ver os principais aí, tá? O propriamente dito, o tecido adiposo, o cartilaginoso, o ósseo e o sanguíneo. Primeiro vamos ver aí eles aí, ó, o adiposo, o sanguíneo, o conjuntivo fibroso, propriamente dito, né? Nós temos conjuntivo frouxo, o ósseo, o frouxo aqui no caso também é propriamente dito, nós temos o ósseo e nós temos também o cartilaginoso. Vamos ver lá? Então, primeiro o adiposo. O adiposo faz a reserva, e tem os adipócitos que faz reserva de gordura, tá bom? E aí ele, além de ter uma reserva
de energia por causa da gordura, ele também ajuda como isolante térmico. Então tá aí o tecido adiposo, células grandes, né, com grandes evaginações aqui, e aí aqui está um adipócito aqui em destaque, ó, a reserva de gordura dele. Beleza? Beleza. Cartilaginoso, possui consistência firme, conteúdo flexível, sua função é de sustentação e revestimento. Por exemplo, a orelha, nariz, a traqueia, que é essa parte aqui que a gente tem aqui. Além disso, a cartilagem amortece o impacto dos movimentos na coluna vertebral, nos ossos, não é? Então, tá lá a cartilagem presente nos ossos e aqui tá o tecido cartilaginoso, ó, como é que funciona, como é que são as células e os espaços entre elas, tá? Tranquilo? Então, vamos lá para o ósseo, tecido rígido, rico em sais minerais, cálcio e colágeno, o que torna os ossos rígidos e resistentes. Mas é importante a gente entender que ele é inervado, irrigado e que ele é vivo. Tá? As células continuam em produção, continuam repondo e formando aquilo ali. É importante na sustentação, na locomoção, tá? É o que compõe o esqueleto. Então está aqui, olha lá, as células como é que funciona, e aí tem os canais de Ravens, por onde vai passar os vasos, para nutrir essas células que estão vivas. Tá? O osso não é célula morta. Já na parte mais esponjosa, assim, geralmente é o material que vai sendo depositado lá. Tá? Então tem toda uma estrutura do osso. Depois a gente estuda isso direitinho. Então vamos lá, o sanguíneo é formado por diversos tipos de células. Existe tecido, né? Esse tecido possui funções no organismo de transporte de nutrientes. Tá? Então tem muito material intercelular, que é o líquido do sangue, que é o plasma. Tá? Então ele é composto por hemácias, leucócitos, plaquetas, plasma. Então tá aqui, ó, né? As células sanguíneas, né? Lembrando que tem as plaquetas também aí no meio, que são pedaços, fragmentos de células, né? Então tá aí os tipos de célula, que é o glóbulo vermelho, que é hemácia, e todos os outros aqui são brancos, né? Os neutrófilos, os eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. São importantíssimos, todos eles na nossa defesa, né? Do sistema imunológico. Tá bom? E a plaqueta impede o sangramento. Quando a gente for estudar sangue mais propriamente dito, a gente vê como é que funciona. Já o conjuntivo propriamente dito, ele pode ser o conjuntivo frouxo, quer dizer, que a matriz vai estar mais disposta, não é aquela coisa muito truncada, vai estar mais espalhada, é mais o preenchimento mesmo, e querendo ou não, ele amortece, né? Ele amortece também os choques físicos. Já o denso também vai amortecer, mas aí já vai ter mais fibras, maior quantidade de fibra, de colágeno. Então é aquela coisa assim, já dá mais aquela sustentação mais forte também, resistência à atração, quer dizer, a gente empurra a pele e ela volta para o lugar, coisa desse tipo, né? Então é esse conjuntivo denso, também rico em colágeno. A gente precisa dar colágeno para a gente poder ter uma célula saudável, né? Então tá aí um tecido conjuntivo propriamente dito, né? A célula, ó, um pouquinho de célula e o material extracelular, né? Intercelular bem vasto. Beleza? Então vamos lá para poder preparar para acabar. O muscular, esse tecido apresenta células alongadas com incrível capacidade de contração. Contração, elas se contraem. Não é? Esse tipo de tecido está ligado à nossa locomoção e alimentação, até respiração, né? Além de garantir as células do corpo recebam nutrientes e oxigênio. Por quê? Porque empurra lá nas veias, no coração. Existem 3 tipos básicos de tecido muscular. O tecido muscular estriado cardíaco, o muscular estriado esquelético e o tecido muscular liso. Deixar bem claro que a veia, apesar de ter tecido muscular, não é cardíaco, tá? Ele é muscular liso. Depois quando a gente for estudar o circulatório completo, a gente fala disso. Então, aí o muscular estriado esquelético, né? Tem as estrias, está ligado ao esqueleto. O cardíaco, fininho, também pertence às estrias, tem as estrias e está no coração. E já o liso, as células são pequenas, com um núcleo apenas por célula, e está, por exemplo, nos intestinos, em outros órgãos que precisam empurrar, não é? E aí a gente consegue pensar aqui, ó, aqui tem muitos núcleos, aqui tem alguns, e aqui só tem um por cada, tá bom?
Então vamos lá, o estriado esquelético, eu acabei de falar, está ligado ao esqueleto, tem essas estrias transversais, que são fibras musculares, aí isso garante ao tecido muscular, ao tecido estriado, muita força, né, no movimento, é um movimento forte, e ele realiza contrações voluntárias. Como assim voluntárias, professor? A gente escolhe quando mexer, né? E aí o estriado cardíaco, formado por células longas e cilíndricas, que também possui as estrias transversais, compõe o coração e possui contrações involuntárias. A gente não escolhe, coração bate, coração não bate, coração bate, coração não bate. A gente não escolhe isso, né? E aí, por último, o muscular não estriado ou liso, né, corresponde à ausência de não ter as estrias, né, a ausência das estrias, né, e está presente em órgãos como esôfago, útero, possui contrações involuntárias. A gente não escolhe a hora, está nas veias também, tá? Então tá aí um quadro para você lembrar disso aí depois, né? Estriado esquelético, possui estrias, o esquelético e o cardíaco. O liso não. Contração rápida e voluntária, rápida e involuntária. No liso já é lenta e involuntária. Os núcleos, multinucleado, e os núcleos periféricos, espalhado pela célula, né? Já o estriado cardíaco, 1 a 2, e já está mais no centro da célula. E o liso tem apenas um central. Os discos intercelulares não tem, o estriado cardíaco tem os discos intercelulares para poder prendê-los, né? A forma filamentar até 30 centímetros, gente, é grande, consegue chegar a tamanhos grandes. A filamentar ramificada, quer dizer, tem ramos dentro da mesma célula, e a outra é fusiforme. Como assim? Parece que é fusível, né? As pontas achatadas e o meio mais gordinho. Isso é fusiforme. Então está aqui a vista deles no microscópio. Trouxe outro aqui com a vista deles no microscópio e a representação deles do lado, tá? Então está aqui o liso. Cadê o liso? Cadê o liso? Aqui, ó, o liso. Cadê o liso, Giovanni? Aqui, ó, o liso. Está aqui o liso, ó, células bonitinhas. Nós temos aqui o estriado esquelético e aqui nós temos o estriado cardíaco. Olha a ramificação que acontece às vezes, ó. Às vezes ele é ramificado. E tem os discos intercelulares, ó, que ligam uma célula na outra, tá bom? Então, por último, o nervoso, não fique nervoso que já está acabando. Destaca-se por sua capacidade de captar os estímulos do meio externo e interno, processá-los e emitir respostas. A principal célula desse tecido é o neurônio, uma célula com capacidade de transmitir o impulso nervoso. Além dos neurônios, observa-se a presença de outros tipos celulares, os quais recebem a denominação de células da neuróglia ou células da glia. Aí ainda tem os astrócitos, oligodendrócitos, que são essas células, né? Célula da micróglia, o acento, né? Importante. Células ependimárias e células de Schwann são exemplos de células do tecido nervoso, além do neurônio, tá bom? Então tá aí o desenho, né, delas, oligodendrócitos, a micróglia ou microglia, as células de Schwann que formam a bainha de mielina, aqui o oligodendrócito também ajuda nessa formação, e os astrócitos, aqui estão eles aqui distribuídos aqui, ó. Olha que loucura, né, que eles ficam. E aqui mais louco ainda, uma visão microscópica, como ficariam essas ramificações deles e essas ligações deles uns nos outros, né? Você consegue reparar algumas aí daqueles desenhos anteriores ali. Então, no mais, a gente fica por aqui. Até a próxima. Não esqueça de ver o vídeo sobre o sistema nervoso, hein? Tchau, fique com Deus. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Com Deus.